Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, celebramos hoje o dia da transfiguração do Senhor. Nós teremos às 10 horas a missa na Romaria Diocesana de Bom Jesus da Terra Ronca, ali no entreposto dos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás. E será transmitida a missa aqui no canal às 10 da manhã. Conto com a participação de vocês. Neste sexto dia de meditação sobre o sacerdócio, dentro desta bonita celebração da transfiguração do Senhor, somos convidados a meditar o chamado do sacerdote a ser homem da intimidade com Deus. A cena da transfiguração é profundamente sacerdotal. Jesus sobe a montanha com 3 discípulos, retira-se em oração e ali manifesta sua glória. O Evangelho nos diz: enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou brilhante. A oração, prezado ouvinte, é o lugar onde a verdadeira identidade se revela. É na intimidade com o Pai que o Filho se transfigura. É na oração que o sacerdote encontra sua força, sua luz, sua missão. E nós devemos rezar sempre: enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. O sacerdote que não reza perde o brilho interior. Quero saudar todos os padres que estão nos acompanhando neste programa e agradecê-los pela brilhante missão que realiza junto ao povo que lhe é confiado. Quando o padre não reza, ele vai se tornando um profissional religioso. Mas aquele que sobe ao monte da oração, mesmo cansado, mesmo ferido, é transfigurado por dentro. Seu rosto pode não brilhar aos olhos do mundo, mas seu olhar se tornará cada vez mais semelhante ao olhar do próprio Jesus. São João Paulo II dizia aos sacerdotes: o padre deve ser, antes de tudo, um homem de oração. Sem oração, não se constrói a santidade. Sem a santidade, não há fecundidade no ministério. É uma palavra forte que a gente precisa repetir para que ela possa vir ao nosso coração sacerdotal como um sereno da noite que ameniza as angústias e as tristezas. O padre deve ser, antes de tudo, um homem de oração. Sem oração não se constrói a santidade. E sem santidade não há fecundidade no ministério. Aqui, dileto ouvinte, entra a importância da maternidade espiritual pelos sacerdotes que nós estamos vendo crescer no mundo e aqui no Brasil. Entra a importância de todos os fiéis não esquecer de rezar pelo seu sacerdote ou pelos seus padres aí na paróquia. Porque o sacerdote precisa do nosso apoio, precisa da nossa intercessão. São Gregório Nazianzeno, lá do século IV, afirmava: o sacerdote deve ser primeiro purificado antes de purificar os outros, instruído
antes de instruir, tornar-se luz antes de iluminar. Que pensamento extraordinário! A fonte dessa luz é a intimidade com Deus. Quando nós olhamos a grosso modo a realidade do clero no mundo, nos últimos 70 anos em que nós vivemos uma desconstrução da própria piedade da igreja, e nós estamos retomando esse caminho agora, nós percebemos que muitos sacerdotes sofrem interiormente essa falta de intimidade com Deus e a falta da santidade. Daí muitos sacerdotes não conseguem ter um ministério fecundo. Precisamos, assim, rezar pelos nossos sacerdotes, para que eles possam cumprir diligentemente o seu ministério. Nós temos uma multidão de padres que realmente vive isso. Graças a Deus. Eu não posso reclamar, por exemplo, do meu clero, porque os padres se esforçam para rezar, para confessar, para celebrar bem, para atender bem o povo. Graças a Deus. Mas nós não podemos deixar de vigiar, de orar sempre, de estar sempre disponíveis a formar essa alavanca pelos nossos sacerdotes. Porque o padre vem de famílias às vezes machucadas, famílias sofridas. O sacerdote traz consigo essas fragilidades que nós precisamos muito bem acompanhá-los com as nossas orações. Claro que não são todos, mas muitos sacerdotes têm lacunas, inclusive da família, no coração. A montanha da transfiguração é símbolo da vida interior, da oração profunda, da união silenciosa com o Pai. Ali Pedro queria permanecer. Senhor, é bom estarmos aqui. Mas Jesus o convida a descer. Assim é o sacerdote. Vive entre o monte e o povo. Sobe para estar com Deus, desce para servir o rebanho, as ovelhas. Esse é o movimento mais importante da vida do padre. Esse subir ao Tabor, ao mundo da oração, mundo da intimidade com Cristo, para se preparar para o apostolado. E ao descer, desce com o fervor de Moisés, que desceu do Monte Sinai, para trazer as tábuas da lei ao povo. O seminarista, já no seminário, deve aprender desde cedo esta arte. Estar com Jesus na oração antes de agir em seu nome. E os padres, mesmo cansados pelas demandas pastorais, devem proteger sua vida interior como um tesouro sagrado. Na montanha, o Pai diz: este é meu filho amado, escutai-o. O padre é aquele que escuta o filho, para depois anunciá-lo com autoridade. Sem escuta, a pregação é vazia. Sem oração, a missão se esvazia. Na transfiguração, meus queridos ouvintes, Moisés e Elias aparecem. Moisés representa a lei, Elias, os profetas. O sacerdote é o homem que carrega em si a memória viva da palavra e a chama profética do Espírito Santo que o anima. Mas tudo isso só permanece aceso se ele vive unido a Deus em oração. Que nesta solenidade de hoje, nós, sacerdotes, possamos redescobrir a beleza de subir ao monte com Cristo, na adoração,
na meditação silenciosa da Palavra de Deus, na liturgia das horas, na celebração piedosa da Santa Missa, na entrega orante de cada jornada, na devoção à Santíssima Virgem Maria. É assim que a alma sacerdotal se renova totalmente para a doação. Querido sacerdote, neste mês vocacional, procure fazer um retiro, procure um eremitério. Aqui na diocese, muitos padres têm usado o eremitério do sítio Bom Jesus. Só tem um eremitério lá. Eu mesmo já estive lá por 4 dias. No silêncio, no meio daquele mato, naquele conforto de Deus. É assim que nós vamos crescendo. Outros sacerdotes têm buscado o eremitério das Irmãs da Divina Misericórdia em Corumbá, aquele ermo de simplicidade. Nós precisamos desses refúgios. Nós, sacerdotes, precisamos de vez em quando subir ao Monte Tabor com Jesus para renovar o nosso amor com Ele. Que esta solenidade nos ajude a descobrir sempre a necessidade permanente da oração. O Evangelho da Santa Missa da Transfiguração do Senhor é de Lucas 9, 28b a 36. Nos apresenta Jesus subindo ao monte, o Tabor, para orar. E ali se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Na verdade, esta cena é a antecipação da glória pascal. O rosto de Jesus brilha, suas vestes ficam resplandecentes e o Pai confirma sua missão. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Nós, sacerdotes, somos chamados a viver este mesmo dinamismo, subir ao monte da intimidade com Deus e depois descer para servir, ensinar, consolar, alimentar, pastorear, formar. A transfiguração do ministério só acontece se houver oração verdadeira. A cena também, meus prezados ouvintes, mostra Pedro dizendo: Senhor, é bom estarmos aqui. Mas logo a nuvem os envolve. A oração não é um êxtase permanente, é comunhão que se transforma em missão. O sacerdote não vive para si, como diz lá o livro do venerável Fulton Sheen. O sacerdote não se pertence, mas para transfigurar os outros como a luz de Cristo é que existe o sacerdote. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos de Cristo. Para continuamente vivermos esses sinais de Cristo com o nosso povo. Aqui, meu prezado Padre, eu faço este apelo para que você que não está bem, retome, é bonito o sacerdócio, não perca a sua paz buscando coisas que não deve. Busque o Senhor. E por fim, o silêncio. O Evangelho termina dizendo que os discípulos guardaram o silêncio e não contaram a ninguém. Há momentos em que o sacerdote precisa apenas calar, contemplar, adorar. O mundo grita. O padre, para ouvir a Deus, precisa silenciar. E do silêncio fecundo com Deus, nasce a autoridade espiritual que o povo reconhece no seu pastor. Deus seja louvado. Rezemos a oração de São Paulo VI, Papa, pelas vocações. Ó Jesus, divino pastor das almas,
que chamaste os apóstolos para fazer deles pescadores de homens. Atraí para vós as almas ardentes e generosas dos jovens, a fim de tornar-se vossos seguidores e vossos ministros. Fazei-os participantes da vossa sede de redenção universal, para que por todo o mundo se multipliquem os verdadeiros sacerdotes do vosso altar, os santos servidores do Evangelho, os ardentes arautos do vosso reino. E santificai também os nossos bispos, sacerdotes e seminaristas, a fim de que sejam exemplos vivos da vossa presença no mundo. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, prezado ouvinte. Uma santa e abençoada quarta-feira para você e os seus, à luz do olhar de São José. Amém.